E nessa época a gente pegou uma obra que foi uma obra icônica, que fez a gente mudar a forma de pensar dentro da fábrica por uma necessidade, foi a Sala São Paulo. Prestes a completar 90 anos de história, eu tô aqui com quem tá à frente da Segato. Eu tô com o João Segato, Luana Segato, que vai contar essa história, que é o seguinte, a gente já tá na 4ª geração, Luana. Isso. A Lu, que trabalha na área mais com relacionamento, né, Lu? Sim, é. Meu foco hoje é relacionamento com profissionais, arquitetos, design de interiores, novos negócios, né? Eu me envolvo também nessa parte de eventos, viagens. O mundo da arquitetura é uma coisa maravilhosa, né? É. É um mundo à parte. E João, que tem uma história gigante dentro da empresa, passando aí de geração em geração, é a 3ª. E você, além da engenharia, você também faz a coisa acontecer, né, João? Eu tô na empresa, eu comecei a 3ª geração, a Luana é a 4ª, né? Eu comecei na década de 80, que eu estava recém-formado, e meu pai e meu tio, nessa época, que tocavam a empresa, a gente era marcenaria, DNA puro, entendeu? Antes de você, eram Meu pai e meu tio. E antes deles, o meu avô, que foi o que iniciou a empresa em 1936. Em 36? 36. Você sabe como é a história? Como começou? Como ele começou a Segato? Sim. Ele era vivo e ele faleceu, eu devia ter uns 6, 7 anos. Quando ele faleceu, ele veio para o Brasil após a Primeira Guerra, em 1925. Ele era e de aí, onde? que na época a Europa estava bem, entendeu? Encrencada com todos os problemas de guerra, né? E ele ficou batendo cabeça aqui de 1925 e ele montou essa empresa em 1936 com um sócio que ele conheceu nessa imigração, que era um americano. Então a empresa começou como Segato e Frank e fazendo carpintaria. Ele já fazia isso anteriormente ou não? Lá, não. Ele desenvolveu a habilidade aqui? Não. A minha família na Itália é do lado do Vêneto, né? Lá na parte de cima, acima de Verona, do lado de Veneza. Eles são sapateiros, calçolaio, entendeu? O meu avô era descendência de sapateiros. Olha isso. E ele veio para cá e começou a trabalhar com essa parte de carpintaria, manual, era bem artesanal. Eu tenho até hoje, um acervo de peças antigas que eles tinham dessa época, máquinas de calcular, daquelas que você ficava virando, peças manuais de trabalho manual, entendeu? De marcenaria. E ele montou essa empresa com esse americano. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Sempre foi aqui em São Paulo? Sempre. Começou na Moca, entendeu? Na Moca. Aí depois eles vieram... Eu tô imaginando como era a Moca em 1936. Não, você não faz ideia. E depois vieram pro Ipiranga. Era uma coisa surreal, entendeu? Era um deserto. Eram fazendas, né? Fazendas, ruas de terra, tudo. E aí, esse americano morreu, faleceu, assim, depois de 5, 6 anos deles terem montado a empresa. E aí esse americano não tinha família aqui e meu avô assumiu sozinho e aí trouxe meu pai, que meu avô veio para cá sem a família. Era normal a imigração nessa época assim, vem primeiro e depois... Estabelece aqui? Estabelece, aí ele trouxe a minha avó, né, a minha nona, né, e o meu pai, meu pai é italiano mesmo. Meu pai nasceu na Itália. E vieram para cá, aí meu pai começou a ajudar meu avô, aí meu tio nasceu aqui também depois de um tempo ingressou na empresa, e aí meu avô faleceu, e aí meu pai e meu tio assumiram. Meu pai ele tinha formação na área de arquitetura lá na Itália,
Olha, gente, que Não, chique, bacana. um arquiteto italiano. Não, aí ele tinha... Nossa, ele desenhava Não, muito. ele desenhava Ele assim... tem um traço, ele tem né? um traço É maravilhoso. diferente do seu desenho. Não, é Seu diferente desenho do é meu. mais moderno, Total, o meu é mais reto, moderno. Esse gato tem esse retas. DNA italiano Não, todinho. o DNA vem lá dessa época mesmo. E aí eles mantiveram na década de 60, né? Entendeu? De 50 e pouco até 60 e pouco. Aí a coisa virou marcenaria, porque carpintaria, para a gente ter um entendimento, telhado, janelas, toda a parte de caixilharia de casa, Entendi. parte mais rude, com madeiras maciças e tal. Coisas mais esculpidas. Isso. E aí começamos a derivar para marcenaria. Armários, cozinhas, estantes, tal, na época que tinha essa demanda, gabinetes de banheiro, começamos a ampliar O leque o de leque, atuação. né, de peças, e a gente sempre trabalhava fábrica, não loja. Nessa época a gente fabricava e vendia para os clientes, arquitetos e tudo mais. Na década de 70, final 80, eu me formei, comecei a trabalhar, porque eu frequentava a empresa né, desde criança, É. entendeu? Nasceu lá Eu dentro. nasci dentro Não, se da... perguntaria assim, você faria outra coisa? Tipo, Ele nunca Eu fez não- outra tem coisa. Eu essa né? nunca opção, fiz né? outra coisa, eu comecei você nem fazendo... Ele não conheceu sabe, outra é. coisa Eu na comecei vida. fazendo essa coisa e continuo fazendo A essa pessoa nem sabe que existe outras opções, porque Entendeu? a mãe, é o pai, é o avô, é todo mundo ali. É DNA mesmo da família, da empresa. Aí nessa década de 80 eu iniciei, entendeu, a minha fase, a minha gestão, e é a mais longeva hoje da Ai, que gestão, orgulho. porque o meu avô não ficou tanto, meus tios ficaram mais, e eu tô de 81, 82 até agora, então é bastante tempo. E ainda vai ficar por um bom tempo, né, Não João? sei, espero, né? Espero, já tô. Não sei, quero aposentar. Já- Aí corta para 90 anos, ele tá lá ainda. Né? Acredito que fique por mais um tempo, mas assim, de uma outra forma, porque hoje a Luana está entrando no negócio, já está empoderada do negócio, ela começou em 2013, a Luana é um caso até interessante, ela começou em 2013, mas começando a conhecer a empresa desde o começo, ficou Você na também, fábrica. Né, Luana? Você nasceu e cresceu É. e traz um DNA de quarta geração. Mas diferente do meu pai, eu tive experiências anteriores. Então, eu acho que isso foi importante para mim, né, de conhecer o outro lado, não só, né, de proprietário de uma empresa, mas o lado do funcionário, essa compreensão também. Então, e essa experiência, né, eu sempre trabalhei muito com atendimento e é o que eu acabo fazendo hoje, né? Hoje em dia é muito importante você ouvir, né, aquele arquiteto, o cliente, a necessidade que ele tem, tentar entender aquela mensagem que ele está passando, né? E na década de 80 eu tive a felicidade e o prazer de conhecer o Germano Mariucci, que era um arquiteto renomadíssimo, era um italiano. E esse cara, assim, abriu as portas da decoração para mim. Eu nunca tinha trabalhado com obras no nível que ele nos colocou, entendeu? Porque nessa época, decoração mesmo com arquitetos era para um público muito reduzido. Era restrito, Hoje, né? a gente abriu esse leque para todos terem possibilidade a ter um arquiteto, um profissional, entendeu? Antigamente não. Então foi muito bacana isso daí, que foi um processo. Aí nessa época a gente pegou uma obra que foi uma obra icônica, que fez a gente mudar a forma de pensar dentro da fábrica por uma necessidade, foi a Sala São Paulo. Uau! Quando nós fizemos a Sala São Paulo foi em 87, não, foi em 96, 97. Nessa época, a gente não estava ainda preparado para fazer uma obra nesse vulto. Mas eu conhecia bem o arquiteto Nelson Dupré, entendeu? Que foi convidado a fazer essa sala. Aí ele me ligou e falou: João, Segato, vamos fazer uma obra porque eu não sei para quem passar isso daí, porque
eu também não sei nem como fazer. Era um projeto gigante. Você conhece a Sala São Paulo? Era um grau, devia ser eu nunca reparei nesses detalhes, mas deve ser um grau de detalhamento. Não, o projeto era um projeto que veio dos Estados Unidos, entendeu? Para cá, e a gente tinha que nacionalizar esse projeto e começar a elaborar isso daí. Eu sei que foi uma coisa que fez a gente mudar o canal e virar a chave. Falou, para fazer isso, nós vamos ter que fazer uma revolução dentro da fábrica. E foi o processo para a gente de crescimento, entendeu? A gente começou a crescer depois da Sala São Paulo. Qual foi o maior desafio ali? O desafio na Sala São Paulo foi gigante porque era o seguinte, você tinha um projeto e você tinha um cronograma que era um cronograma assim, do início do processo até o final da entrega da Sala São Paulo, foram 120 dias. E aí você tinha um desafio de encontrar maquinário para isso? Isso! Ou era pessoa, correndo, era pessoal? Na época, correndo atrás de máquinas seccionadoras, entendeu? Gente, era uma época que não dava para você entrar na internet e ver quem que distribuía, representava. Dava muito mais trabalho achar, né? Lado do mundo, era outra época. Bater na porta para saber onde é que você vai achar uma Hoje a gente vê a facilidade que é quando você tem um problema desse, você entra na internet e resolve o problema. Naquela época você tinha que ligar, ir, visitar, saber. Comprar, importar, botar no navio. Mas, ok, nossa, que loucura. Conseguimos, ficamos, a gente na verdade ficou com a fábrica trabalhando praticamente 70, 80 dias só nessa obra e conseguimos realizar, entendeu? Foi pra gente um desafio e ao mesmo tempo fez com que a gente acelerasse o processo nosso. O seu interno. E aí, depois dessa época, nós começamos a investir em desenvolvimento de produto, começamos a trabalhar dentro da fábrica de uma forma mais profissional, porque naquela época eu tinha dentro do galpão 60, 70 marceneiros trabalhando individualizado. Aí nós começamos a trabalhar com células, tal, com maquinário. Então mudou. E aí, em 99 e 2000, nós abrimos a primeira loja em Moema, entendeu? Que foi o início do... Foi aqui na Gaivotas, em Moema. Gente. Uma loja pequena, junto com um pessoal que queria que a gente abrisse a loja. E desde esse momento, vocês já atuavam nos diferentes ambientes, por exemplo, cozinha, banho, closet, porque apesar de tudo estar ligado à marcenaria, existe uma tecnologia diferente, né? De 80 para frente, a gente fazia a totalidade de uma obra. De 90 para frente, a gente começou a fazer isso de uma forma mais organizada, mais industrializada, não tão artesanal, né? Tá? Mas usando sempre o feito à mão, o artesanal, como DNA da empresa. A gente customiza, entendeu? A gente customiza a marcenaria e o planejado. Sim. O que é isso? É a diferença do planejado para o personalizado. Qual que é a diferença do planejado assim de origem? O planejado de origem tem linhas de produto, cozinha, armários e tal, e não tem tantas variáveis porque é uma indústria que fabrica em série. Ponto. Nós temos engenharia de produto para fazer o produto, engenharia para armários, engenharia para cozinha e tudo mais, mas a gente customiza, porque o que a gente entende? O arquiteto, ele quer ter a assinatura dele no projeto. E a assinatura do projeto é a customização do que a gente vai conseguir fazer para ele. Mas só para você entender, a gente faz essa parte complementar, que é bem da marcenaria. A gente faz, então, painéis revestidos de couro, de recouro, frente de gaveta, né? Painéis arredondados na lâmina natural, na pintura. A gente, né, trabalha com puxadores, consegue pintar o puxador, né? Além do recouro, a gente tem seda. A gente trabalha com diversos materiais, né? Hoje a gente inclui a parte de serralheria também, que eu consigo pintar também, fazer qualquer cor. Então, hoje o grande diferencial é esse, é que o arquiteto viaje no projeto
e que a gente consiga atender praticamente 100% desse projeto, e o que não der junto com eles, né, com uma relação de parceria, a gente vai achar uma solução, dar alternativas para aquilo que ele quer fazer e realizar. Nós temos toda essa tradição aí, quase 90 anos, mas sempre buscando se modernizar, buscando, né, investir bastante na parte de tecnologia, né, ferragens, né? A gente usa muitos produtos europeus importados, justamente para que o cliente tenha um produto assim para a vida toda. A loja da Segato fica aqui no D&D, no piso térreo. Isso, vale exato. a pena a visita. Parabéns pela evolução, pelo crescimento. É admirável a história de vocês. Quero agradecer muito. Não, obrigado. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. E até a próxima. Até. Até.